Olá pessoal, aqui Pastor Lorival da Igreja Batista. Estamos nessa sequência de leituras do livro Coração de Jesus e agora estarei lendo o capítulo 3. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Um outro termo que demonstra com muita profundidade, depois de termos falado sobre Jesus como luz do mundo, é o pão da vida. Pensemos um pouco sobre esta afirmativa do Senhor. O pão, como sabemos, é o alimento essencial da humanidade, desde praticamente o seu início. Vemos que ao longo da história, as culturas mais antigas utilizavam-se o pão como alimento, sendo que cada povo tinha o seu próprio tipo de pão, sendo ele a base alimentar para todos. Pão significa sobrevivência, alimento essencial. Quando o povo de Israel estava no deserto, ficara sem nenhum alimento. Logo, começaram a reclamar porque o pão e os alimentos haviam acabado. Está lá em Êxodo capítulo 16, versículo 1. Imagine você, cerca de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, com fome, em um lugar deserto, sem nenhuma perspectiva de resolução daquele problema e com os filhos chorando. A reclamação era geral. Naturalmente, o desespero tomou conta da coletividade e, humanamente falando, pensaram que Deus os havia tirado do Egito para que morressem no deserto. Clamaram e reclamaram muito aos ouvidos de Moisés e, por consequente, com Deus. O Senhor providenciou o maná, que literalmente significa: o que é isso? Era o alimento diário para o povo. A cada manhã, o povo saía pelo deserto e recolhia uma fina camada de algo que eles nunca tinham comido antes. Por isso diziam: o que é isso? Aquele isso era o alimento enviado diretamente de Deus e que os israelitas faziam bolo e outras coisas para comerem e tudo o mais que desejassem, mas que deveria ser comido durante aquele mesmo dia. Se alguém guardasse para outro dia, o maná ficava apodrecido. Somente poderiam colher a quantidade devida para um dia, pois o Senhor queria que o seu povo dependesse totalmente dele. Isso me fez lembrar as palavras de Jesus ao ensinar a oração aos seus discípulos, onde os mesmos deveriam pedir que Deus concedesse o pão nosso de cada dia, sabendo que o Senhor supriria todas as suas necessidades diárias. Somente no dia anterior ao dia de descanso era que o povo de Israel poderia guardar uma porção dobrada do maná, e o sobrenatural aconteceria, pois o maná guardado no sétimo dia não estragava. Isto era milagre divino. Os israelitas estavam muito preocupados com o alimento físico e constantemente se esqueciam que o alimento principal o Senhor queria dar a eles, que era exatamente a sua palavra. Por isso o profeta Moisés falou ao povo o que Deus queria para eles, ao dizer: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Deuteronômio 8:3. Portanto, o maná era o pão diário que os israelitas preparavam de muitas formas e sempre os alimentava. Era Deus quem supria as suas necessidades diárias. Depois o povo reclamou também que não tinha carne, e o Senhor fez com que viessem cordonizes, e eles comeram tanta carne que inclusive saía até pelo nariz. O Senhor estava suprindo as necessidades daquele povo rebelde, mas o povo não compreendia que o Senhor queria cuidar deles. Jesus, referenciando-se ao maná, disse: eu sou o pão vivo que desce do céu. João 6,
51. Ele afirmou que veio à terra para alimentar o seu povo, quando da multiplicação dos pães para a multidão. Jesus disse: os seus pais comeram o maná no deserto e morreram com o passar do tempo. Mas quem se alimentar de Jesus não morrerá eternamente. Jesus veio nos conceder o verdadeiro alimento. Sabemos que se deixarmos de nos alimentar, poderemos sofrer consequências graves para a nossa vida física. Desta forma, quem não se alimentar de Jesus, ou da mesma forma, quem não se alimentar de Jesus, que é o nosso alimento espiritual, não terá a vida eterna. O maná também foi mandado dos céus, mas veio para suprir as necessidades físicas do povo, naquela circunstância específica. Da mesma forma, o pão que desceu do céu, o nosso Senhor Jesus de Nazaré, veio suprir as nossas necessidades espirituais, e a principal delas, que é justamente a vida eterna. Jesus afirmou aos seus discípulos que quem não comesse de sua carne e bebesse de seu sangue, não seria verdadeiramente seu discípulo. Em outras palavras, se não nos alimentarmos de Jesus, nós não teremos vida em nós mesmos. Ele afirmou ser o verdadeiro pão que desceu dos céus. Quem comer deste pão jamais terá fome, não morrerá, terá vida para sempre. Esta é a garantia de vida eterna. E Jesus disse que até mesmo se nós morrermos fisicamente, Ele garante que irá nos ressuscitar no último dia. Jesus disse que o pão que Ele oferece é a sua carne. É evidente que Jesus usa um simbolismo aqui, onde a figura do pão representa a carne de Jesus, que foi entregue na cruz do Calvário por nós. Podemos entender isto com clareza através da celebração da ceia, instituída por Jesus como um memorial e símbolo de nosso compromisso com Ele. Todo aquele que aceita a Jesus como Senhor e Salvador deve participar do memorial da ceia do Senhor, como lembrança e em memória de nosso amado Mestre, e ser participante efetivamente da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Ao comermos o verdadeiro pão da vida, recebemos a vida em nós mesmos. Ao participarmos da ceia do Senhor, lembramos que temos o pão da vida em nós e a esperança de vida para sempre, ou seja, de vida eterna. Será que você já experimentou deste pão que desceu do céu para alimentar a sua vida espiritual e lhe dar a vida eterna? Se não tem certeza, se não comeu do verdadeiro alimento espiritual, hoje é a sua oportunidade. Antes de continuar o vídeo, faça uma oração e entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Participe deste banquete espiritual. Saiba que, quando você decide entregar a sua vida nas mãos de Jesus, Ele prepara para você um grande banquete. E em você passa a morar, a viver. Em Apocalipse 3:20, Jesus fala sobre isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e nele farei morada. Deixe Jesus te dar um grande banquete. Alimente-se do pão da vida. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like. Se inscreva em meu canal. Se você gostaria que eu desse uma palestra em sua comunidade, basta acessar os meus contatos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês.